Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse na TV e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o esquecimento do passado, das perguntas 392 a 394. Na pergunta 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por que ele esquece do seu passado, das vidas passadas? E ele responde, os espíritos respondem, não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado é mais ele mesmo. Muitas vezes nós nos perguntamos o porquê desse esquecimento. Se não seria mais fácil nos lembrarmos, até para sabermos qual é a nossa tarefa, para que estamos aqui na Terra, o que deveríamos fazer exatamente. Mas os espíritos nos dizem que a confusão seria maior. E eles vão nos explicar por que no decorrer desse módulo. Na pergunta 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações das existências lhe servissem de lição. Aquilo que se passou serve de lição para o aprendizado. Se a gente se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Mas desde que disso não se recorda, se não se lembra do passado, como se fosse a primeira vez que ele estivesse vindo aqui na Terra, eis que ele está sempre a recomeçar. Kardec refletindo ainda dentro da pergunta. Ele quer saber como nós vamos conciliar esse esquecimento do passado com a justiça de Deus? Aonde que está a justiça de Deus nesse esquecimento do passado? É o que Kardec quer saber com essa pergunta. E os espíritos explicam. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal, na medida que ele vai errando, aprendendo com seu erro, se aperfeiçoando, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo a moral, ele mais facilmente, nas próximas encarnações, ele vai distinguir o que é certo, o que é errado. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado? Os espíritos questionando onde é que estaria o mérito se lembrasse de tudo que fez. Quando o espírito volta à vida primitiva, que é a vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Quando partimos daqui e vamos para o plano espiritual, nós paramos para fazer um balanço, uma reavaliação. O que eu fiz? Quais as experiências que eu tive? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? O que eu preciso melhorar? Quais as novas experiências que eu preciso ter para reforçar aquilo onde eu fui fraco? E eles continuam a explicação. O ser que desencarna reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Ele procura, numa nova existência, novas experiências que venham a reparar aonde ele errou. Escolhe provas semelhantes às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa, que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa nova existência se esforçará para fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu.
Aquele, então, que vai retornar, que vai reencarnar, faz esse balanço. Os espíritos superiores sempre ajudam devido à nossa inferioridade. Eles fazem esse balanço juntos, veem quais são os aprendizados que ainda precisam ser realizados e toda uma programação reencarnatória é feita com base nas necessidades de cada um. E em cada encarnação recebemos um mentor espiritual. Um espírito que vai nos guiar, que vai avalizar a nossa encarnação, que vai dizer, não, vamos, eu vou me responsabilizar por ele, eu vou ajudá-lo no que eu puder e vou procurar fazer com que ele saia mais vitorioso dessa vida. Esse espírito, ao reencarnarmos, ele nos acompanha durante toda a nossa existência, nos intuindo sobre aquilo que devemos melhorar, sobre as nossas tarefas a realizar. Mas eles continuam a reflexão. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, esse instinto, essas intuições que recebemos do plano espiritual, elas se dão todas as vezes que nós estamos para errar, todas as vezes que nós estamos nos deixando levar pelos nossos vícios, pelos nossos erros, pelo lado sombra, que é muito comentado hoje na psicologia transpessoal. Então recebemos essa intuição do que devemos fazer, de como devemos proceder, e precisamos estar conectados com o plano espiritual para saber distinguir da onde vem e o que fazer nesses momentos. Porque se nós estivermos conectados através da oração, através da meditação, através da vigilância, nós vamos conseguir vencer essas nossas dificuldades e fazer um aprendizado de uma maneira muito mais tranquila. Essa voz é a lembrança do passado, essa intuição que recebemos, esse instinto, esses insights, são a lembrança do passado, que nos adverte para não cairmos nas faltas de que já nos fizemos culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Claro que na medida em que nos esforçamos aqui, enquanto estamos encarnados, porque é muito fácil as pessoas pensarem assim, eu não quero mais me incomodar com ninguém, eu não vou mais me doar porque as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço, e procura viver uma vida mais egoística, mais afastada, às vezes se afasta de todo mundo e vai viver a sua vida sozinho. Esse tipo de pensamento é muito fácil de termos durante os processos de sofrimento que vivemos. Mas quando conseguimos ultrapassar essa vontade, esse querer de desistir de tudo e perseverar, insistir no caminho certo, no dever que temos que cumprir, porque esse dever ele está inscrito na nossa consciência e não está escrito em lugar nenhum. É aquilo que está dentro de nós. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado e cumpre a nós fazermos aquilo que é certo. E daí então, quando desencarnarmos, sentirmos aquela sensação de dever cumprido, de estarmos em paz, de termos ressarcido pelo menos uma parte de nossos débitos e de seguirmos em frente, porque a vida é um eterno aprendizado e teremos outras experiências e outros desafios. Em relação a essa pergunta, Kardec faz uma nota. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem e do mal que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Nós sabemos exatamente
quando estamos falhando. Ninguém precisa nos dizer. Nós sentimos. Isso é uma das coisas boas de ter a emoção no sentir as coisas. Nós sentimos quando estamos errados. Por quê? Porque isso nos faz frear. Calma, vai com calma. Se machucamos alguém, se fizemos algo errado, retorna. Pede perdão, seja um pouco mais humilde, desenvolva a mediunidade. Retorna, vê o que é que fez de errado, aprenda com as suas lições e siga em frente. Isso é que os espíritos nos dizem. Eles não querem de nós uma perfeição que eles sabem que nós não temos. Eles pedem para que prestemos atenção, que cuidemos do nosso caminhar. Porque na medida em que erramos, ao invés de tentarmos passar uma borracha ou de esconder tudo, porque ficamos envergonhados, que nós prestemos atenção no erro que cometemos. E vamos procurar trabalhar em cima daquilo para que aquilo não se arraste às vezes uma vida inteira. Aquele pensamento de culpa, de erro, que nos faz penar e que nos faz adoecer, porque a culpa adoece. E quando nós nos liberamos da culpa, pedindo perdão e tentando refazer o caminho no bem, arregaçando as mangas para o trabalho no bem, nós conseguimos uma paz de espírito para seguir em frente no nosso aprendizado. Porque senão o aprendizado fica truncado com estas energias perversas da culpa, do medo, da raiva, da mágoa, que nos impede de seguir em frente. Na pergunta 394, nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas. Não têm as mesmas necessidades físicas que nós aqui na Terra. Pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós, porque aqui estamos falando do esquecimento do passado. Kardec aqui nessa pergunta quer saber se nesses mundos mais adiantados, que a condição deles é um pouco melhor que a da Terra, se eles têm consciência disso, se eles têm consciência de que o mundo deles é melhor do que o da Terra. E continua a pergunta, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte esquecidos de existências inferiores que lhes sirvam de termo de comparação? Ele quer saber, na realidade, como é que se dá esse esquecimento do passado nesses mundos superiores que o da Terra. E se esses espíritos têm consciência de que eles estão vivendo num mundo superior, e se não sofrem mais, se não tem mais desafios, se não tem mais dores nesses mundos. Os espíritos vão responder assim. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre os de que falas, desses mundos superiores, cujos habitantes guardam a lembrança clara e exata de suas existências passadas. Existem mundos em que eles se lembram das suas existências passadas. Esses espíritos compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Então são mundos muito mais adiantados, com espíritos muito mais esclarecidos. Estes eles compreendem sim, lembram do seu passado, o próprio corpo físico ele não é tão materializado quanto o nosso. O cérebro não é tão materializado quanto o nosso. Então, eles se veem um pouco mais libertos, um pouco mais conscientes. Eles têm uma visão melhor do passado e lembram com mais facilidade do que nós. Mas existem outros cujos habitantes, achando-se, como o Kardec diz, em melhores condições do que vós da Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Nós sabemos
que a Terra vai passar para um novo estágio evolutivo. Então, dentro desses mundos de regeneração, existem mundos que estão mais próximos do início da regeneração e outros mais adiantados. Existem os de vários níveis dentro dessa regeneração. E nesta classificação de regeneração vão entrar mundos que são mais adiantados que a Terra, mas não tão mais adiantados, onde os seres ainda precisam passar por provações, ainda precisam passar por sofrimentos, muitos dos quais, muitos espíritos desses vão continuar rachando, reclamando, não se dando conta de que é um mundo superior. Esses espíritos não vão ter tanta clareza assim. Claro que quando desencarnam, eles lembram do seu passado e valorizam sim o mundo em que estão. Mas enquanto está passando pela dor e pelo sofrimento, ainda é do ser humano reclamar ou sofrer ou achar que o seu sofrimento é o maior do mundo, enfim, uma série de condições próprias do ser humano. Assim como nós, que estamos aqui, neste planeta ainda de provas e expiações, ainda estamos passando por dores e por sofrimentos. Nós não costumamos valorizar as conquistas que já adquirimos, que a humanidade já adquiriu, o conforto que já temos, as facilidades que já temos. Hoje nós podemos nos reunir e estudar o Evangelho de Jesus, por exemplo, em todas as religiões abertamente. Nós temos tudo à nossa disposição. A ciência já está caminhando para um esclarecimento espiritual, mental, que as pessoas nunca tiveram. E nós esquecemos. Esquecemos que recém saímos da Idade Média, de um estágio de muita dor e de muito sofrimento da humanidade. Nós lembramos através dos livros, através da história, através daquilo que nós nos informamos. Mas nós esquecemos que passamos por aquela fase. Então também nós esquecemos de condições bem mais inferiores, de muito mais sofrimento. Assim também são nos mundos adiantados, mas não tão adiantados quanto da Terra, onde os espíritos ainda estão passando por provações e por sofrimentos. Essa condição, mais ou menos, que Kardec queria saber dos espíritos em relação aos mundos superiores. E Kardec faz uma nota em relação a essa questão. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando a sua recordação já não passa de um pesadelo longínquo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos de nossas individualidades anteriores. Em certos casos, nos humilharia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho e, em consequência, entravaria o nosso livre-arbítrio. Quantas situações do passado nos deixariam de tal forma humilhados, com um peso, com uma culpa tão grande que nós não suportaríamos essa culpa. Ou então, se tivéssemos alguma posição de destaque, algum poder, poderíamos desenvolver o orgulho, e o orgulho também poderia nos impedir, nos atrapalhar o processo evolutivo, o processo de aprendizado. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Então, ele nos dá a voz da consciência
que nos diz quando estamos certos, quando estamos errados. Os nossos instintos nos ajudam a entender aonde estão as nossas falhas e as nossas dificuldades. E isso nos basta. Ainda acrescentemos, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, também nos recordaríamos dos relativos aos outros homens, do que nos resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nós também nos lembraríamos do que os outros nos fizeram e não suportaríamos muitas vezes conviver com as pessoas que estão ao nosso lado pelo mal que nos fizeram. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, porque os espíritos já se trabalharam. Já trabalharam suas culpas, já passaram pelos estágios iniciais evolutivos. Quando eles chegam num estágio superior, em que eles relembram com facilidade do passado, quando eles relembram, eles sabem que aquilo fez parte do aprendizado deles. Eles olham para eles no passado como se fossem crianças e perdoam-se, porque como uma criança erra sem saber que está errando. Eles perdoam-se e perdoam-se com mais facilidade uns aos outros, que é diferente para nós na nossa condição. O esquecimento do passado, quando o espírito ainda está na nossa faixa evolutiva, é uma necessidade. Tal a razão, porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Os espíritos superiores lembram com mais facilidade. Quanto à estada que se possa ter em mundos inferiores, não passará então, como já dissemos, de mau sonho. São aquela lembrança que não machuca mais. É quando nós estamos aqui na Terra, por exemplo, passamos por várias situações, lembramos de situações que nos magoaram, que nos fizeram sofrer. Mas quando nós conseguimos perdoar e transcender e seguir em frente, tocando a nossa vida, nós olhamos para o passado e aquilo se torna uma lembrança. As coisas que nos aconteceram se tornam uma lembrança. E não nos deixamos mais tocar, afligir por essas lembranças. É isso que acontece quando os espíritos são superiores. Assim, nós vamos encerrar essa primeira parte do módulo sobre o esquecimento do passado. Muito obrigada e até o próximo encontro.